YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Periscope, podcast, rádio, televisão, enfim. A comunicação evolui vertiginosamente ao longo dos anos. Talvez Roquete Pinto, pai da radiodifusão no Brasil, não tivesse ideia que o rádio não teria a função que ele imaginava, que era difundir a educação no país. O veículo radiofônico, ao longo dos tempos, não serviu para educar o povo, mas sim para informar e trazer entretenimento. Já Chateaubriand, ao inaugurar a TV Tupi em 1950, foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. Jamais imaginaria que aquela novidade chegaria ao surpreendente número de quase 100 emissoras somente no estado de São Paulo, quando completasse, como completou, 69 anos. Sim, a jovem senhora, outrora moça cobiçada por Chateau, que chegou a ser chamado de o rei do Brasil, chega agora aos 69 anos em plena forma, mesmo com diversos senões ao seu respeito. Na era de influenciadores digitais, youtubers, blogueiros e outros, fica a dúvida se hoje há ou não a necessidade do texto correto e da apuração bem feita. Na liquidez do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o caráter temporário das coisas parece cada vez mais evidente e badalado por muitos. Mas será que é esse o caminho correto, com uma grita estridente recheada de palavrões e algumas baixarias vistas com frequência? Credibilidade, seriedade, isenção, didática sempre foram premissas na minha trajetória no rádio brasileiro. E sempre que fiquei na dúvida sobre algo, eu perguntei. Por isso agora, no programa de hoje, nós vamos perguntar sobre os rumos da comunicação no país. Senhores internautas e espectadores, hoje é um dia glorioso na minha vida de jornalista, porque eu recebo este patrimônio do jornalismo brasileiro, que é o companheiro Flávio Rico. Primeiro dá aqui aquele... Oh, meu Deus do céu. Que prazer. Quanto tempo, hein? Obrigado, hein? Meu Deus. Obrigado. Flávio, eu que agradeço a sua presença aqui no programa. Este programa, Flávio, vamos falar do Brasil, tem por destino enaltecer os brasileiros, nossos cientistas, nossos políticos, nossos agricultores, nosso povo, afinal, nossos industriais, para mostrar que o Brasil não é apenas desgraça, violência, tanta corrupção, gente boa aqui, não é verdade? Então, essa é a ideia, mostrar que há um outro Brasil que está inserido na nação. Uma frase que eu usei e repito aqui, o que apodreceu foi a república, não a nação. Não é verdade, Flávio? Perfeito. Então perfeito. é isso, e falar da televisão e do rádio. E você é o homem que é a enciclopédia do rádio e da televisão e das redes sociais. Você sabe como é que tudo começou para mim, José? Sei. Eu era moleque, estudava no Liceu Coração de Jesus, estudava de manhã, à tarde fazia lição e à noite eu completava a lição num quartinho que tinha na minha casa, no quintal. E eu lembro que naquele tempo eu ligava o rádio e escutava uma pessoa chamada Joseval Peixoto, às 8 horas da noite, na Rádio Pan-Americana. Verdade. Era um programa de Microfone indiscreto. Microfone indiscreto. Ali se falava de esporte, claro, mas se falava de tudo. Isso. Quantas lições você me ajudou, Joseval, a escrever, a fazer. E eu, cunhado do Orlando Duarte, que foi seu amigo, depois... Foi meu comentarista há anos e anos. Isso, a vida nos aproximou, o Orlando trabalhando com você, fizemos algumas viagens juntos, exatamente. Você narrando, Orlando comentando.
Senhores espectadores, esse nome que ele acaba de citar, Orlando Duarte, foi o homem que construiu a primeira revolução no rádio esportivo brasileiro. Nós éramos todos da Bandeirantes, saímos em grupo, eu, Braga Júnior, Darcy Reis, Cláudio Karsug e Orlando. E Roberto Carmona contratado. E Roberto Carmona veio depois, para ganhar 10 vezes mais do que a gente ganhava, sem nenhuma crítica à Bandeirantes. Claro. É que ele, e viemos para a Record, para o grupo Paulo Machado de Carvalho. Eu comprei um carro, eu não sabia guiar, chamei um tio para... Foi o Orlando Duarte. Olha o débito que eu tenho com esse Rádio Record lá na Miruna Na Miruna. Rádio Record 1000 kHz, exatamente. Tempo das ondas curtas, né? De 19, 25, 31. E de lá vocês foram para a Jovem Pan, não foi? Não, depois da Copa da Inglaterra, a Rádio Pan-Americana mudou de nome, passou a ser Jovem Pan, mas como consequência do Roberto Carlos, da juventude, da Jovem Guarda. E como surgiu a Jovem Guarda, hein? Você lembra do programa? Eu não me lembro, eu vou contar para você. Não me lembro. Vou contar essa história para você. As televisões transmitiam os jogos do Campeonato Paulista. Certo. No domingo à tarde. Certo. Era Raul Tabajara, Paulo Plané Buarque, Flávio Azete e Silvio Luiz, de repórter de campo. Isso, aí os 4. Exatamente. Teve uma época que teve o Reale Júnior ainda. Isso, é o Canarinho. Exatamente. O repórter Canarinho. Mas aí o Mendonça Falcão, que foi presidente da Federação Paulista de Futebol, resolveu cobrar das televisões os direitos de transmissão. Certo. TV Tupi e TV Record. E as duas não tinham dinheiro naquela época para bancar aquela brincadeira, saíram fora. O Paulinho Machado de Carvalho, sem ter o que pôr no lugar, ele conversou com o Marcos Lázaro. Marcos, você precisa me ajudar, eu preciso botar um programa musical aqui. E o Marcos falou assim, tem um rapaz aparecendo aí, o nome dele é Roberto Carlos, dá para a gente fazer um programa chamado Jovem Guarda. Ele, Erasmo, Vanderlei e toda aquela turma. E olha o que aconteceu. Veio a Jovem Guarda. Foi um sucesso extraordinário. Graças à Jovem Guarda da dupla Roberto Carlos e Erasmo Carlos, junto com a musa Vanderleia. Num cinema de São Paulo, 15 mil pessoas aplaudem gritando: "Ei, ei, ei, Roberto é nosso rei", ou "Asa, asa, asa, Roberto é uma brasa", num show transmitido ao vivo pela TV Record. Eu sou do tipo que não gosta de casamento, de tudo que eu faço, eu falo é fingimento. Me chamam lobo mal, me chamam lobo mal. Pode vir que eu estou fervendo. Pois é, e eu depois que comecei a narrar no rádio, eu era a terceira geração, porque os grandes locutores eram o Pedro Luiz, o Edson Leite, o Haroldo Fernandes, não é? O Fiore Giliotti. Eu era o mais jovem, eu não tinha chance, a minha chance era difícil. Sabe o que eu fiz? Peguei esse povo todo e levei para a transmissão e mudei para a transmissão. Iam comigo o Chico Anísio, ia o Erasmo Carlos. Eu lembro. Então, virava uma festa. E eu musicava. A Elizabeth Viana, aquela cantora, o Randall Juliano tinha o Astros do Disco. Exatamente. E eu pegava os destaques do Astro do Disco, eles traziam playback, mudava e a gente botava no ar. Então, assim, com essa modificação, passei a brincar com o goleiro, né? Vai buscar no fundo do gol. Vai buscar no fundo do gol. Penetra na área, vai preparar o tiro, pintou um, atirou para o gol, bola espirrada, Mirandinha atirou para o gol! Mirandinha, o grande soldado desta conquista, é sua, Leão! Vai buscar! Mas não vou falar de mim, eu quero falar de você. Não, mas nós estamos falando nós dois. E você sabe de uma coisa, José? Você sabe de uma coisa? Aí a vida nos separou, cada um foi para o seu lugar e tal, o Orlando para um lado, você para o outro. E eu fui me informar em engenheiro civil. Olha isso. Eu já era repórter de campo e eu fui ser repórter de campo na Rádio Difusora de Guarulhos. O narrador era o Hermano Henning, imagina. Nossa Senhora! E eu estudando engenharia e pagando a engenharia com
o salário da rádio, aquele salário pequenininho, que você sabe qual é, ainda mais de repórter de campo. Aí eu vinha, eu jornalista e engenheiro, consegui exercer engenharia civil durante 7 anos. Olha só. Mas aquele negócio do jornalismo, Te né? chamava e tal, não sei o quê. Ele me chamava de volta o tempo todo, volta, e eu voltei. Fui trabalhar com o Ferreira Neto, que você conheceu. O Ferreira Neto me colocou na mão do Marcos Lázaro. Eu convivi Ferreira na Record, né? TV Record? TV Record, TV o Ferreira Record. tinha uma... O Ferreira... À noite, meia-noite. Senhor, qual é a proposta ideológica do PT ou não existe proposta ideológica? Não, o PT não tem propriamente ideologia. O PT é um partido burguês como qualquer outro partido. Porque no Brasil ninguém nasce comunista, né? Todos nós nascemos sob a influência da ideologia burguesa. O Ferreira, na verdade, chegou a ser diretor-geral da TV Excelsior. Quando a Excelsior saiu do ar. O Ferreira Neto, inclusive, roubou o cristal do transmissor. Até ele morrer, ele tinha o cristal do transmissor no escritório dele. E o Ferreira Neto, ao mesmo tempo, começou com uma coluna de televisão na Folha da Tarde. Tinha, isso aí. Que ele escreveu por 2 meses. O Ferreira, que você conheceu um dia, ele ligou, aqueles telefones ainda antigos, para mim à tarde e falou assim, olha, hoje eu não vou poder, escreve a coluna para mim. Eu nunca tinha escrito naquilo na vida. Sei. Então, era maquinona, papel, escreveu uma coisa que eu nunca escrevi. Depois que você escrevesse, você tinha que levar na Barão de Limeira, porque era papel, na redação. Na Folha. E aquilo eu comecei a escrever e escrevi aquela coluna da Folha da Tarde dele até o fim. E aí, no fim, eu fui trabalhar no SBT. No SBT, por isso que que era então Tupi, né? Não, ou já era já SBT? Era SBT. Eu trabalhei com o Ferreira Neto numa época lá, em 1981, quando ela foi inaugurada, e na TVS, o Ferreira Neto realizou o primeiro debate político em rede nacional. Franco Montoro contra Reinaldo de Barros. Foi famoso esse ato, né? Foi uma coisa interessante, porque surgiu por acaso. O Ferreira tinha um programa de entrevistas, ia haver... Foi o primeiro debate, você tem razão. Exatamente. Nós teríamos a primeira eleição para governador de São Paulo depois do período da ditadura. O Ferreira, conversando com o então prefeito Reinaldo de Barros, falou assim, o senhor toparia debater com o seu oponente? Claro, sim. Fez a mesma pergunta para o Franco Montoro, ele topou e nós montamos o debate. O Silvio Santos não queria o debate. Ele tinha acabado de ganhar a televisão e não queria perder. Então, ele nos Estados Unidos, em férias, ficava ligando o tempo todo que era para cancelar o debate. Só que a mídia já estava noticiando. Já estava. Era o primeiro debate nacional e tal. Eu sei dizer que ele chegou no dia do debate, ameaçando que era para tirar o debate de lá e tal. No fim concordou, mas pela primeira vez ele foi ao estúdio da Vila Guilherme à noite. Ele ficou na suíte da emissora, do lado de um telefone, que eu acho que ele ia conversar com alguém. Qualquer problema que tivesse, ele ia apertar o botão e tirar o programa do ar. Mas o debate foi maravilhoso. Foi debate mesmo, os dois brigaram. O Franco Montoro chegou a mandar o Reinaldo de Barros calar a boca. Foi histórico, cala a boca, aquele negócio. Era debate mesmo. E, no fim, ele desceu. Se eu soubesse que era isso, não tinha me preocupado, nem voltado para o Brasil. E aí tomou conta da festa, né? Aí virou o Silvio Santos, que você conhece. Mas essa foi a primeira oportunidade que eu passei no SBT. Na segunda, eu fiz o SBT Repórter. Programa de reportagens correndo o Brasil inteiro. Esse Brasil é maravilhoso. Então, agora porque é agora que eu quero a sua opinião. A televisão e o rádio estão massacrando notícias de corrupção, de violência, de crime, de bala perdida. E o objeto deste programa, como eu já falei na abertura,
é enaltecer a brasilidade, Perfeito. a capacidade do ser humano, do brasileiro, de construir. O que você acha disso? Posso te falar, contar Pois uma não. historinha? É. Seu João Saad, que você conheceu, Muito. ele era, além de dono, um ouvinte da Rádio Bandeirantes. E a Rádio Bandeirantes tinha um jornal, todos os dias, ainda tem, das 7 às 8 da manhã. Eu fundei esse jornal, Como é que junto chama? com Fernando É Solera Urgente? e Rubens... Não, Primeira Hora. Primeira hora. Primeira. Junto com Rubens Greif e Fernando Solera. Eu que comecei esse Exatamente. jornal. Alexandre Cadum, que era o diretor? Alexandre Cadum. Esse foi um grande jornal. Aí a história, olha bem. Seu João todo dia ouvia o rádio, como é que chama o jornal? Primeira Hora. Primeira Hora. E o pessoal um dia... Está no ar até hoje. Primeira Exatamente. Hora. Num determinado dia, o pessoal mandando bala, só falando em desgraça, notícia ruim. Foi um festival. Seu João ligou na Rádio Bandeirantes, chamou o Cadum e falou assim, Alexandre, bom dia, tudo bem? O Cadum, não, tudo bem, João, está tudo em ordem. Não, eu queria só fazer uma pergunta para você. Qual, seu João? Pode fazer. Hoje não nasceu nenhuma flor? Nossa Senhora. Tem bronca melhor que essa? Não tem. E o seu João, ele era adorado lá na casa, né? Por todo mundo. Todos nós. Exatamente. E ele era assim mesmo. A presença dele já Até há pouco mantinha tempo o- a Bandeirantes realizava todo ano a festa do seu João. Certo. Os funcionários, sabe, aquela comemoração entre eles e tudo. Mas deixa eu te provocar um pouquinho. Fala. Como é que eu provoco esse homem que... Bom, primeiro, como é que está o seu livro, A História da Televisão? Então, nós fizemos... Você e o Vanucci. Eu e o Zé Armando Vanucci. Sei. Foi uma ideia que o Fausto Silva deu. Sei. Ele nos reuniu no almoço, nós não éramos próximos, o Zé Armando e eu, nos tornamos grandes amigos depois disso, e o Fausto teve a ideia da gente realizar a enciclopédia da televisão brasileira. O título já foi meio assim assustador, né? Isso é porque ele é o capítulo primeiro, né? Enciclopédia da televisão brasileira. Aí a gente começamos as pesquisas. Sei. Enciclopédia não dá, Joséval. É. Porque, primeiro, que para você contar a história de um programa, você teria que citar todo mundo ali. A enciclopédia é um trabalho abrangente, completo, e nós não tínhamos condições para isso. Resolvemos, então, fazer a biografia da televisão brasileira. Certo, é o título do livro. Exatamente. Contar a história dela antes dela chegar aqui até os dias de hoje, que, na verdade, foi até 2017. Estamos aqui, ó. Aqui a nossa história. Nós procuramos contar a história da televisão de lá até aqui, em todos os setores da televisão. Quem trouxe foi o Chateaubriand. Assis Chateaubriand, a televisão veio em 1950, ele começou a pensar em trazer em 1947. Quando ele veio para o Brasil e inaugurou, ele comprou 30 aparelhos de televisão e distribuiu pela cidade. Porque não existia. Era o rádio. O negócio da época era o rádio. Era o rádio, É. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. E aí tem aquela história de que eram só duas câmeras e que o Lima Duarte, tentando repetir a inauguração... O Lima Duarte era sonoplasta. Quebrou o Assis Chateaubriand quebrou uma champanhe numa câmera. É mentira isso. A câmera pifou mesmo e ficou com uma só. E é gozado, a gente fala muito de futebol. A Tupi transmitia futebol, ela interrompia a programação na tarde de domingo para pegar as 3 câmeras e levar para o Pacaembu.
Puxa vida. Isso eu assisti muito em novela. Às vezes faltava, sei lá, a cabeça da câmera. Tinha que buscar na Bandeirantes, porque todo mundo com a roupa de época, esperando, porque não tinha jeito de gravar. Não, e pior foi na TV Paulista. Na TV Paulista, ali no centro da cidade, na Rua das Palmeiras, não é isso? Sei. Ela era num prédio. Isso. E os atores gravavam, vamos dizer, aí no 8º andar. E o outro estúdio era no 2º. Só que o prédio era habitado por um monte de gente. E eles todos paramentados desciam de elevador. Era o século XIX, descendo. Você já imaginou? Se no elevador entrou um cara vestido de príncipe? Bom, agora deixa eu mexer com você. Nós tivemos grandes momentos da televisão brasileira, a justiça seja feita. Por exemplo, duplas. Blota e Sônia. Inesquecível. Ayrton Rodrigues e a Lolita. Programa Astro, não era não? Programa... Não, era Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas. Boa noite, senhoras e senhores. Como sempre acontece na sexta-feira, o bar do Clube dos Artistas repleto de atrações. E todas aquelas atrações que vão acontecer no nosso salão de festas. Boa noite, amigos. Boa noite, Brasil. Como todas as sextas-feiras, nós prometemos para os nossos amigos um programa dos mais interessantes. E o Blota era tudo. O Blota era tudo. Fino da Bossa. Isso, tudo. Show do dia 7. Show do dia 7. Roquete Pinto. Roquete Pinto. Eles eram formidáveis, os dois, né? Formidável. Casados na vida real e casados na televisão. Isso impressionante. Depois não surgiu, a não ser o William Bonner, mas no jornalismo não se formou mais uma dupla. Né? Não, eu acho que não. E verifica uma coisa, Joséval, hoje a televisão, poucos programas têm mais de 2 apresentadores. Mais de 2 não dá certo. Repara bem. A Globo está tentando se joga aí, mas está encontrando problemas. Eu acho que a televisão, o Fausto outro dia comentou isso no programa da Ana Maria. A apresentadora a gente não fatia. Né? É muito isso. Era uma chacrinha, era sozinho, né? Alô, mulheres, cheguei, chorei, baixei e salvei. Alô, alô, alô. Chacrinha, Flávio Cavalcante. Gente o Flávio quebrava o disco, lembra? O Flávio quebrava os discos, chamava o comercial 1 minuto para os nossos comerciais. Né? Minuto para os nossos comerciais. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Boa noite. O senhor Caetano Veloso, com todo o talento dele, com toda a imprensa que ele tem a favor dele, precisa ouvir que isso não se grava num país civilizado. Nossos comerciais, por favor. Daqui a pouco vamos ter, que nós aqui também temos os nossos comerciais. Os nossos comerciais. E a narração esportiva, de quem você gostava no rádio? Pedro, Eu comecei a pensar em rádio, acompanhar em rádio, na Copa do Mundo de 58. Pedro Luiz e Edson Leite. Pedro Luiz, Suécia. Pedro Luiz e Edson Leite. Eram maravilhosos. Pedro Luiz, ele andava em cima da bola, né? Isso. Como perfeição, foi o mestre de todos nós. Eu acho. Pedro Luiz, sem dúvida. Tecnicamente perfeito. Mas a voz do Edson era linda, ecoava. Maravilhosa. Ecoava pela O meu cronômetro marca. Isso aí. 17 minutos de partida pelo nosso cronômetro, 1-0 no marcador para o Brasil. Vai Barbosa agora colocar o Coro em movimento. Esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Da seleção do Brasil. Recebe neste instante a Coupe Gilles Rimet. Aplaudido por 53 mil pessoas no estádio de São Paulo. Você esteve na TV Excelsior, você falou? Tive. Quem fez aquilo foi o Edson. Foi o Edson. Foi o Edson Leite. Murilo Leite. Isso, não é? isso. Pessoal bom demais. Mas também você há de reconhecer que depois de Edson Leite e Pedro Luiz veio Joséval Peixoto. Obrigado. Obrigado. Não foi? E agradeço que o Pedro é meu padrinho de casamento. Olha quem me contratou e me trouxe para São Paulo foi o Edson. Ele trouxe você de Presidente Prudente. Presidente Prudente. Ele fazia as finais do interior. Aquele ano foi Bragantino e Corintinha, da minha cidade. Ele esteve lá, foi à minha rádio, a gente conversou.
Evidente que eu já dei a cantada, e ele falou, tem uma gravação? Tem. Mostrou, falou, está contratado. Aí eu vim contratado, não achei o Edson. A Bandeirantes tinha comprado a Guanabara. Nossa, ele foi para o Rio. Eu fui pedir emprego em São Paulo inteiro, ninguém me deu emprego. Foi preciso o Edson voltar. E o Flávio Araújo me botar lá dentro, diante dele, falou, Edson, olha o menino que você contratou aí. Ele falou, chama o Henrique Lobo, que era o diretor artístico. Conhecia tudo de música e tudo, né? Chamou o Henrique Lobo, tem um lugar para esse menino? Aí tenho, de madrugada. Então, de vez em quando, de madrugada, ele fazia o programa Variguedona da Noite. Isso. À meia-noite. De vez em quando, um cara lá falava 0h15. Era o próprio. Você era o locutor comercial do rádio. Era isso que falava, né? Isso, comercial. Porque, Joseval, nessa época... Eu até época... falei, Edson, você me contratou como locutor esportivo? Ele falou, não, senhor. Você quer botar eu e o Pedro Luiz na meta e você irradiar Corinthians e São Paulo? Não, senhor, vai para a madrugada. E dei graças a Deus. Hoje. Mas, Joseval, você foi para uma época da Rádio Bandeirantes que ela tinha Pedro Luiz, Edson Leite, Darcy Reis, Braga Júnior, você... Fernando Solera, que radiava, né? Foi essa época. Luiz Augusto Maltoni era repórter. Eu era o 8º. E os comentaristas Mário Moraes... Mauro Pinheiro e Orlando Duarte. Os três comentaristas. Né? Eu falei com o Tuta que criou a figura do comentarista. Falei outro dia com ele. Mesmo? E o Mário Moraes foi o primeiro comentarista. Porque o Mário Moraes queria Rádio São Paulo, queria fazer rádio teatro. Ele falou, porque irradiava o primeiro tempo e voltava para o estúdio. E só retornava no início do segundo tempo. Ele falou, não. Agora vai ter comentário, não volta mais. Abre a jornada e vai até o fim. Falar em até o fim, chegou o fim da nossa primeira etapa. Agora nós temos um break, vamos faturar. E olha, que alegria ter você aqui. Obrigado. Que honra, José Paulo. Obrigado. Vamos em frente daqui a pouco. Nosso break vai para o ar. E agora vamos falar do Brasil. Este é o título do programa que tem por destino enaltecer, engrandecer e divulgar as grandes coisas do nosso país. Vamos falar do Brasil. Estamos voltando com a apresentação do programa Vamos Falar do Brasil, hoje recebendo essa figura maravilhosa do Flávio Rico, que tem a história toda da televisão. E eu quero recordar com ele um momento dramático da nossa televisão. Foi o momento do fechamento da TV Excelsior, que foi um ato do militarismo contra a liberdade de expressão no Brasil, que hoje não tem mais. Hoje a Constituição nos garante. A televisão Excelsior foi vítima da ditadura militar. A televisão Excelsior era a melhor emissora do país. Acabou tudo e nós lá. 8 meses sem receber. Eu me lembro que quando a gente terminou de gravar o 10 Vidas, só tinham 2 personagens. Eu e o carcereiro. Porque todo o elenco já tinha ido embora porque não recebiam. O senhor Visconde continua apreensivo. Confie em nossa palavra. Desejo-lhe uma boa viagem. Que é uma moça, eu sei, né, Nico? Foi lamentável aquilo, foi muito triste. Foi uma passagem, sabe? Dramática. Eu ainda não estava envolvido nesse processo, não estava muito nessa vida, mas acompanhava o noticiário. Foi um momento doloroso na história da comunicação brasileira. A TV Excelsior fez uma televisão que hoje, guardadas as devidas proporções, a Globo que está fazendo.
A TV Excelsior, ela revolucionou a transmissão esportiva, ela revolucionou a dramaturgia, as novelas. Ela tinha gente lá como Zé Bonifácio de Oliveira Sobrinho, certo. Tinha Bibi Ferreira apresentando programas semanais, certo. Tinha Chico O encerramento Anísio. à noite era bonito, né? Exatamente. São Paulo. Você quer ver um detalhe, Flávio? Você desculpe te interromper, que eu trouxe para te entrevistar e eu falo também. Não, fala junto, mas é legal isso. Você tem mais para contar do que eu. Eu sou mais antigo até, mas eu vou te dizer por quê. Antes da televisão, porque no interior onde eu estava, que a televisão chegou aqui em 18 de setembro de 50, exatamente. Como você falou, trazido pelo Chateaubriand. Em 54, eu estava em Paraguaçu Paulista, tinha saído do ginásio, começando o colegial, e meu tio ouvia a Rádio Mairinque Veiga do Rio, e a Nacional, lógico. Na Rádio Mairinque Veiga tinha o programa Cidade se Diverte, que fechava com Chico Anísio, a escolinha do professor Raimundo. Olha 1954. O Edson Leite trouxe para Excelsior e depois ficou 20 anos, ou mais, sei lá, na TV Globo. Todos vocês que hoje eu estou com um cão no couro, congelaram meu salário e eu vou congelar todo aquele que não souber a lição. Ih, gente, já viu, né? Hoje é beijinho, beijinho, pau, pau, geral! Então vamos começar pela senhora, dona Cacilda. Vamos falar de geografia, onde ficam as Ilhas Bornéus. Ó, eu conheço muito bordel, mas que fique ilha eu não conheço. E até hoje, com o filho dele, fazendo ele... Bem lembrado. É remontada, Bruno Mazeu, que é a própria figura do pai, como o professor Raimundo. Meu salário, ó... E a proposta do programa é uma das coisas mais maravilhosas que existe. O Chico, como professor, ele contratava os alunos eram todos humoristas desempregados que ele colocava... Mas de alto coturno, hein? Grandes humoristas. Exato. Nossa. Walter Dávila. Nossa. Zé Trindade. Zé Trindade, Costinha. Costinha, você sabe que hoje o Costinha, eu acho que ele teria dificuldade de trabalhar na televisão. Por quê? Aquele jeitão. Politicamente correto, né? Você já imaginou aquele boom descendo e ele fazendo aquele... não iam deixar. Não. Eu quero ver caco de bumbum pra todo lado. Aqui. Aqui. E outra, era um humorismo sadio. Eu me lembro do Zé Trindade, por exemplo, no Balança Mas Não Cai. Falou, agora vamos, o cinema do edifício Balança Mas Não Cai vai dar um prêmio para quem trouxer uma pulga. Aí veio o carioca lá e falou, aqui está a pulga. Ele falou, essa não vale, as nossas são carimbadas. E você ria. Você ria. A diferença do humor de lá de trás com o de agora é que antes você ria, né? Isso. O programa de humor da televisão do passado, ele conseguia fazer você rir. Hoje eles são, no mínimo, no máximo, engraçados. Outra coisa que eu quero dizer, e gostaria da sua assinatura, com todo o respeito ao Charlie Chaplin, que é esta figura magistral do humorismo mundial, mas o Chaplin fez um personagem. O Chico Anísio fez mais de 100. Não é verdade, Flávio? Imagina uma coisa, o Chico Anísio fazia aquele Chico City na TV Globo, uma vez por semana aquele programa ia ao ar. Você imagina o trabalho que dava fazer aquele programa, eles tinham um dia de estúdio, o Chico com todos aqueles personagens, aquele elenco todo. Nossa Senhora. Os redatores eram maravilhosos. Eram, sim. Ele era maravilhoso para criar, para desenvolver. E ele criou tipos que ficaram para a história, né? Viva o prefeito dessa cidade, que a gente gosta. Viva o governador do estado. Viva Gal Costa.
Outro dia eu voltei a falar com o Tuta sobre humorismo, se podia retornar ao rádio, ele falou, falta texto. Exatamente. Mas Eram duplas, né, que escreviam, né? Exatamente. Marco César foi um grande redator. Carlos Alberto de Nóbrega foi redator. Até hoje ele escreve para a praça. Entendeu? Tivemos, e nós não podemos esquecer nunca, a família Trapo da TV Record. Nossa. Aquilo foi uma história, né? Foi. Era Otelo Zeloni, Golias, Jô Soares, Renata Fronze, Cidinha Campos, Nair Belo. Minha posição, botar outro no lugar, eu não vou ficar nervoso? Mas, tio, é pro bem do time, tio. Vai entrar um cara que é muito melhor do que o senhor. Esse aqui que vai jogar? É esse. Infelizmente não vai dar. Mas era um elenco maravilhoso. A Renata Fronze, vou falar uma passagem, eu narrava carnaval pelo rádio no Rio, mas na hora do desfile do municipal eu apanhava. Então eu trouxe a Renata Fronze, que ela que fazia a descrição, e ela trazia para a cabine simplesmente o grande narrador, o que fazia a crônica do dia na Nacional, César Ladeira. César Ladeira. Aquele monstro que é César Ladeira, ele ficava do meu lado, já aposentado, e eu, que acompanhava a vida do César, eu narrando e ele sem falar nada. Eu ficava até constrangido, viu? César Ladeira, que você deve ter ouvido quando você estava em... Crônica da Cidade. Exatamente. Escrita por Genolino Amado. Olha aí. Deus do céu. Que coisa, hein? Você tinha que ter me entrevistado para o seu livro, pô. Você esqueceu. Acho que sim, hein, Joséval? Agora vamos falar da crise que está atingindo a comunicação brasileira, porque eu vivi um momento sério da crise. A década de 60 e 70, lembra bem, fechou a Organização Vitor Costa, fechou Rede Piratininga, fechou a Tupi, os associados, Tupi. Não é verdade? Como é que está hoje? Você que fechou Tupi, fechou Manchete, fechou Excelsior. Isso, a Excelsior. Entendeu? Silvio Santos ficou com o prefixo que era da Tupi, certo. Canal 4 em São Paulo. O Bloco ficou com o Canal 9, né, que era da Excelsior. Isso. E aí, hoje, nós tínhamos lá TV Cultura, TV Tupi. Canal 2, Canal 4. Canal 5, 7, era nacional, 11 e 13. 7, 9, 11 e 13. Exato. Flávio, eram 5 ou 6 emissoras de televisão. Hoje tem mais de 100 só em São Paulo. E acho que umas 200 no Brasil. Como é que você vê essa televisão que está no ar hoje? Eu acho que o Brasil não tem condições de ter tantas redes de televisão. São muitas redes de televisão, passa de 20 se você botar no papel. Entendeu? E não há dinheiro para bancar tudo isso aí. Eu acho que esse é um trabalho que tinha que ser racionalizado. Porque hoje nós temos uma TV Globo aí disparada, ela já pensando em concorrer com Netflix, com Amazon, com Disney, etc. E as outras aqui, sabe, não sabendo para onde correr, enfrentando sérias dificuldades. Sérias dificuldades em produzir programação, em fazer programação e ter essa programação aceita pelo público. Eu acho que o grande erro que se cometeu na televisão, Joséval, é que a televisão, desde lá no começo, ela apostou na criatividade do profissional da televisão brasileira, desse pessoal todo que faz televisão. Porque a televisão veio do rádio. Nada foi copiado, ela foi uma adaptação do rádio. Chico Anísio, que eu acabei Exatamente. de citar. Nós aprendemos a fazer aqui um jeito de televisão diferente do que se fazia no mundo inteiro. Não tinha dinheiro para comprar filme, a novela era ao vivo, que era o teleteatro, entendeu? Teleteatro. As transmissões, aquela que eu te falei, pega a câmera daqui e leva para o Pacaembu para trazer de volta. A transmissão, você lembra quantos quilos, quantos metros de fio a gente estendia pelo estádio? Verdade. Né? Então, eu estou colocando isso porque hoje a Globo está lá em cima e as outras estão com dificuldade. Sabe por quê? Porque elas querem comprar coisa de fora. Investem em formato de fora, comprando em dólar, gastando milhões de dólares com isso,
se elas pegassem esse dinheiro, essa verba, e investissem no profissional da televisão brasileira, na capacidade de criação do profissional da televisão brasileira, todas estariam vivendo de forma diferente. Eu tenho certeza disso. Fazer televisão do brasileiro para o brasileiro. Às vezes eles fazem uma televisão que eles compram a coisa lá de fora, do tcheco, sei lá, do americano para o brasileiro, querem fazer engolir uma coisa que a gente não quer. É verdade. E o rádio, eu gostaria também da sua assinatura, porque o rádio também está por sérias dificuldades. E é curioso como o rádio tem um poder de comunicação, um conteúdo extraordinário. Outro dia eu fui procurado por uma rede do Paraná que quer vir para São Paulo, eles queriam uma ajuda para vir para São Paulo. Eu falei, deixa eu ouvir todas as rádios. Tem umas 30, metade é Jesus Cristo. Então, metade. Então, se deixar, ou seja, é a lei do menor esforço. Isso, os pastores e os políticos acreditam Mas no aí rádio. é uma herança daquela ditadura que foi distribuindo concessão para cima e para baixo para pessoas que não eram do meio. Certo. Desse uma emissora de rádio para você, você ia encher de programas bons lá dentro, chamar todo mundo que faz rádio. O pessoal que ganhou as rádios, que ficou como dono de rádio, eles querem ser deputado federal, eles querem ser senador, mas não estão ligando para aquilo. Então, é mais fácil para eles, em vez de contratar o profissional da comunicação, vender para um pastor. Entendeu? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E que, lamentavelmente, está começando a acontecer com muita televisão também. Hoje você pega, por exemplo, uma rede de televisão, posso citar o nome? Ora. Rede TV, por exemplo, ela tem, das 24 horas do dia, ela tem 14 vendidas. Sobram 10 para fazer produção própria. Para fazer entendeu? Programa. É mais fácil vender do que fazer televisão. Aí virou um comércio meio idiota, né? Outra coisa, Flávio, que eu também gostaria da sua opinião, é sobre a liberdade de informação. É garantida pela Constituição do Brasil, mas é para o jornal escrito. A liberdade de expressão no jornal escrito é plena no Brasil, por causa do artigo 220 da Constituição. Eu até vou fechar o programa com isso, porque a liberdade é tudo para nós, jornalistas. Mas o rádio é uma concessão, o rádio e a televisão. É uma concessão a título precário, renovável, não sei, a cada 5, 10 anos, e pertence ao Ministério das Comunicações. Então, a liberdade no rádio e na televisão é limitada. Deixa eu te contar uma coisa. Você não acha isso? Deixa eu te contar uma coisa, José. Pois não. Acho, mas quero acrescentar um negócio aqui. Eu falei, trabalhava com o Ferreira Neto conseguiu concessão de 2 rádios. Sei. Uma em Boituva, AM, e uma FM em Avaré. Colocamos a Boituva uma cidade que não tinha rádio, funcionou razoavelmente bem, uma rádio AM. Aí, em Avaré, uma FM. Os nossos concorrentes eram 2 políticos. Hoje são pastores e políticos. Exatamente. Então, nós não tivemos como implantar a nossa rádio e enfrentar a rádio de 2 políticos, porque eles não tinham necessidade de buscar a propaganda no mercado como nós tínhamos que buscar. É a reclamação do Silvio Santos, acho que até uma referência à Record, numa festa, quando eu fui para o SBT, a gente foi lá para o Guarujá, e ele fez um discurso lá, o dinheiro do SBT não cai do céu. Exatamente. Ele está malhando a Record. Cutucando a igreja. Foi uma reunião no hotel dele, foi, né? No Jequitimá. Ele de bermuda, eu lembro dessa. Isso aí. Não foi verdade? Foi verdade. Isso aí. E, muito bem, o Flávio. Você falou do seu livro, nós já falamos do seu livro, mas eu sei que você escreve para vários jornais brasileiros. Então, quando eu... A sua coluna... Eu saí do SBT... Sei. Isso em 2002, 2003, fiz o SBT Repórter lá. E pelo SBT Repórter eu corri o mundo, mas eu conheci principalmente o Brasil. Esse Brasil é maravilhoso. É maravilhoso. Temos coisa para mostrar, né? Muita coisa para mostrar. Pena que a gente não dê tanto valor a elas, entendeu? Mas o nosso programa vai dar.
Vamos falar do Brasil. Evidente que, se, como eu citei aqui, se tiver um incêndio da Amazônia, a gente mostra o incêndio. Mas mostraremos também a beleza da floresta. Eu fui lá. Pulmão. Eu fiz um programa lá, uma coisa maravilhosa. Na Amazônia. É. Fui fazer lá e até tem uma passagem curiosa, essa aí até engraçada. Nós fomos fazer os hotéis de selva. Nossa. Tinha uns 7 hotéis funcionando e tal. É estrangeiro que vem para esses hotéis ou brasileiro? Não, eram todos brasileiros. Olha. Que eu conheci, e todos funcionando. Tinha o Ariaú, que era o melhor deles, o mais famoso. Nem sei se funciona até hoje. Mas um hotel que você morava mesmo em cima da cúpula da Copa. Copa da Árvore. Cúpula é de Brasília, do Senado. Copa da Árvore é a Copa. Copa da Árvore. Você morava, ali era teu quarto, o banho era meio frio, mas era maravilhoso. E nós fizemos toda essa série de reportagens e fomos fazer uma mais distante, bem mais distante. Sei. E a dona foi com a gente. Fomos em 2 barquinhos, uma equipe de televisão, que você sabe. Eram 2 cinegrafistas, um iluminador, o repórter, eu, né, como produtor e diretor da matéria, ela, uma amiga. Fomos em 2 barcos, aqueles barquinhos que você conhece, da Amazônia, né? Lanchinha, né? Subimos o rio e tal. Não, descemos o rio e fomos para lá. Chegamos lá, fizemos e tal. Só que ela queria aparecer na matéria. E não era esse o espírito. Tá certo. Aí fomos fazer uma matéria meio afastado. Quando voltamos, ela tinha ido embora com um barco. E deixou só um para a gente e botar todo mundo lá dentro. E a gente nós iniciamos a viagem de volta, subindo o rio, voltando para Manaus. E o moço que dirigia a lancha, toda hora ele pegava um bujãozinho e dava uma balançada e me chamava a atenção, né? Eu falei, mas o que é isso? Ele falou assim, não, é para ver se tem gasolina. Eu falei, mas vai dar gasolina para a gente chegar? Vamos torcer, porque é muita gente, e a gente subindo, e anoitecendo. E anoitecendo, naqueles rios do Amazonas... Você não vê a margem. A gente pegava o Sangam. Sangam é esse aparelho de iluminação que a gente tem aqui. E dava uma iluminada com um pouco de bateria que restava nas margens do rio. Sim. A gente só via aqueles 2 olhinhos de jacaré assim, ó. Cair ali tá frito. Não, e aí balançando. Nossa Senhora. Chegou uma hora que ele falou assim... Não vai ter mais combustível para a gente chegar. E o negócio começou, e aí no meio do rio. O jeito foi encostar numa margem, no Amazonas, e que tinha uma casa ali. Sei. Tinha que passar a noite ali, não tinha outro jeito. Mas o dono não tinha um celular? Não, ainda não, olha que coisa. Aí fomos lá, era uma senhora que estava sem o marido, ela estava só com os filhos. Uma situação bem desagradável, aquele monte de homem, recebendo aquele monte de homem. Expliquei a situação para ela, ela falou assim, não, vocês, por favor, olha como é que é, né? Vocês, por favor, vocês vão passar a noite aqui, é perigoso, porque não sei o quê. De manhã tem um jeito, eu vou me comunicar para que venha socorro para vocês, mas vocês vão passar a noite aqui. Passamos a noite lá, até no dia seguinte... poder voltar para... Mas o Brasil tem coisas maravilhosas. Tem. Aquela selva amazônica, ele é rico. Nossa Senhora. Entendeu? É muito bonito. Muito bem, agora eu queria falar sobre a liberdade. Você é um homem muito corajoso, eu sempre te admirei. Você foi o primeiro homem que praticamente largou a TV aberta e foi para a rede social. A sua coluna era na rede social, que hoje é um sucesso. Mas no começo não, no começo era você lutando contra a rede aberta. Exatamente. Bom, eu estava nos jornais, eu escrevi aqui em São Paulo para o DCI, Diário Comércio e Indústria, e eu ficava muito feliz porque eu era ouvinte do Jornal da Manhã da Jovem Pan, e você, muitas vezes, naquele seu comentário de encerramento, se referia ao Diário do Comércio e Indústria. É verdade, é verdade. E eu falava, pô, o Joseval conhece o DCI, ele deve ser meu leitor.
Sem dúvida, sempre fui. E aí Sem a dúvida. minha coluna começou a ter um certo destaque, alguém do UOL me chamou. Você não quer botar a tua coluna aqui? Não tinha coluna de televisão até então na internet, num portal da importância do UOL. Eu falei, vamos embora, vamos topar. Foi uma coisa completamente diferente para mim, porque eu, como jornalista de jornal, a resposta àquilo que eu escrevia, ela demorava no mínimo 24 horas. Eu escrevia, o jornal era impresso, era distribuído, ia para a banca, etc. e tal. Aí a pessoa ia ler e aí poderia se comunicar comigo por telefone até então, ou carta, ou telegrama. Aí pela internet, por um portal da importância do UOL, aquilo era imediato. Por acaso, a moça falou, que hora nós vamos botar a coluna? Eu falei, meia-noite, 5, e ficou esse horário que é até hoje no UOL. Ficou um padrão. Minha coluna entra diariamente no UOL à meia-noite e 5. Se você me perguntar por quê, eu também não sei explicar. Porque o 5 era a coluna no dia seguinte. E a resposta imediata. Meia-noite e 5 já era de madrugada e tinha resposta imediata para mim. Aquilo tem um lado bom, que é maravilhoso isso. Sabe por quê? Ele te obriga a não errar. Isso aí. Você não pode errar. E você tem leitor no mundo inteiro, né? Em razão você acaba tendo no mundo inteiro. Mundo inteiro. Você acaba E a liberdade de informação é plena para você? É plena. Não, o colunista, ele arca com tudo aquilo que ele é responsável pelo que ele fala. Tem que ter muito cuidado. Você sabe que eu estou invicto, Joséval? Eu nunca fui processado. Eu estou nessa estrada há tanto tempo, escrevo tanto tempo, minha coluna é diária. Mas e a crítica daqueles que são criticados? Critica você, dos que são criticados por você. Não te machuca, não te incomoda? Sabe o que acontece, Joséval? Isso é muito relativo. Você mais do que eu, você é um professor nisso, você deve saber. Quando você fala bem, a pessoa nem liga para você. No que você escreveu alguma coisa, não que você falou mal, mas que você não atendeu perfeitamente a expectativa da pessoa, ela vira teu inimigo de morte. Mas é um inimigo de morte com prazo de validade bem curtinho. No dia seguinte você fala uma... Mas a gente tem que conviver com isso, não é? A informação, eu acho, que eu cheguei... que a minha coluna ela chegou a ter o peso que ela tem, porque eu tenho respeito com o meu leitor. Verdade. Entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Por isso que nós trouxemos você aqui, porque você é a enciclopédia da televisão. Obrigado. Flávio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Mais Foi uma honra, Joséval. Eu quero fechar com a liberdade. Tá. Porque a liberdade é tudo para nós. Na Constituição do Brasil, e eu adoro e amo a Constituição brasileira, está lá no artigo 220, parágrafo 1º, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à livre informação jornalística em qualquer veículo das redes sociais. Começou aí. Os romanos criaram a frase libertas quaeseratame, liberdade ainda que tarde. Os franceses, na Revolução, botaram como primeiro axioma a liberté, égalité, fraternité. O Paulo Bonfim, esse grande poeta que nós perdemos este ano, ele dizia que amava tanto a liberdade que queria ter um filho com ela. Você imagina? Olha o só. Paulo Bonfim. Fui office boy dele, na Gazeta Esportiva. Nossa Senhora. E, afinal, há mais de 2000 anos, também os romanos construíram a ideia de que a liberdade é um paradoxo, porque pressupõe uma servidão. Servidão à lei. Eles diziam, serve lege sumus, somos escravos da lei. Utilibiri possumus esse. Somos escravos da lei para que
possamos ser livres. E o Castro Alves, no Ode ao 2 de Julho, fala que, de repente, no campo de batalha, uma voz se ergueu clara e divina. Eras tu, liberdade peregrina, esposa do porvir, noiva do sol. Maravilha. É a nossa liberdade. Muito obrigado a você, Flávio. Foi uma alegria. Nossa Senhora. A gente não pode ficar muito tempo separado, né? É verdade, né, José? Não pode. Você já imaginou? Quando você falou do barquinho que desceu, o pescador também quer descer rio abaixo. Nós precisamos nos encontrar mais, tá bom? Vamos fazer isso. Vamos. Flávio, muito obrigado. Obrigado.